não só no campo das franquias, ou como de qualquer contrato privado, surge uma outra indagação. Em sendo um contrato privado da administração pública, é possível a utilização de cláusulas exorbitantes? Poderia, por exemplo, o Correio rescindir unilateralmente uma franquia, aplicar penalidades de forma unilateral, se ele é um contrato privado da administração? Uma interpretação literal da 8666, no artigo 62, parágrafo 3º, faz referência de forma explícita ao artigo 58, que é o artigo que cuida, que trata das cláusulas exorbitantes. E essa vem sendo a orientação da jurisprudência. Vejam aí, o TRF da 4ª Região entendeu que a SCT pode sim aplicar cláusulas exorbitantes, muito embora no caso da franquia seja até talvez desnecessário, porque a franquia já impõe um conjunto de métodos muito claros por parte do franqueador. Eu gostaria aqui de fazer uma parte em relação a este entendimento. Tenho sinceras dúvidas se empresas públicas e sociedades de economia mista podem e devem fazer uso das cláusulas exorbitantes. O Supremo Tribunal Federal vem fazendo uma diferenciação entre empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público que exercem atividade econômica. Se alguma razão ainda tivesse, no máximo você poderia admitir para prestadores de serviço público, mas para aquelas exploradoras de atividade econômica, me parece um contrassenso, à luz do artigo 173 da Constituição Federal, que, por exemplo, a Petrobras possa aplicar uma penalidade administrativa de forma unilateral, porque, na minha visão, não celebra contrato administrativo. É um contrato, pelo artigo 173, privado, ainda que sujeito ao princípio da licitação. Mesma coisa poderia ser sustentada em relação aos Correios, mas não acredito que esta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como vem tratando especialmente esse ponto, pela circunstância, fazendo uma diferença funcional à luz da prestação do serviço público, com imunidade recíproca, prerrogativas da Fazenda, eu acredito que vai prevalecer o entendimento de que, para as prestadoras de serviço público, é plenamente possível a utilização de cláusulas exorbitantes. Talvez fosse interessante repensar a utilização das cláusulas exorbitantes de uma forma genérica no direito brasileiro. As cláusulas exorbitantes não têm sede constitucional. A sede das cláusulas exorbitantes é na Lei 8666. Elas, evidentemente, são indispensáveis para alguns contratos. Eu não tenho a menor dúvida que numa PPP ou num contrato de obra pública é necessário algum grau de exorbitância, mas tenho também sinceras dúvidas se para outro tipo de contrato que a administração faz, em que ela talvez não instrumentalize o interesse público primário de uma forma tão contundente, se seria necessário tanta prerrogativa. E por que eu digo isso? Porque este excesso de prerrogativa do ponto de vista da administração é risco. Risco é precificado. Esse custo de transação, evidentemente, é uma das razões pelas quais, em última análise, a administração pública paga mais caro quando contrata do que uma empresa privada. E esse é um tema que vem passando ao largo da doutrina brasileira, como um aprofundamento nesse ponto. Nós temos admitido que a cláusula exorbitante é quase como um dogma em qualquer contrato administrativo.